Uso de aplicativos de delivery de alimentos, dinâmicas e desdobramentos no cenário brasileiro. O que é alimentação para você? Sabemos que a composição de dietas, a presença de macro e micronutrientes e a contagem de calorias são temáticas importantes na construção de uma alimentação de qualidade, mas que se tornam rasas quando desassociadas dos vários outros fatores envolvidos com o fenômeno da alimentação. Diversos aspectos históricos, socioeconômicos, ambientais, culturais e afetivos permeiam e exercem impacto sobre a alimentação dos indivíduos de uma sociedade, inseridos em diferentes contextos de vida e sobre o comportamento alimentar, tanto individual quanto de grupos sociais, considerando que diferentes contextos de vida formam diferentes hábitos e necessidades alimentares. No atual contexto de urbanização, juntamente às condições do mercado de trabalho, o avanço tecnológico e o ritmo de vida da sociedade em geral, que vem sendo gradativamente acelerado, comportamentos e atitudes alimentares vêm mudando, de forma a acompanhar essa nova conformação da sociedade. A falta de tempo para a preparação das próprias refeições, gerada pelas longas jornadas de trabalho, faz com que o ramo alimentício desenvolva soluções para o consumidor, e o que podemos ver é o crescimento de empreendimentos lucrativos dentre os serviços de alimentação. E é neste contexto de propostas de inovação para o setor alimentício que podemos observar a criação de plataformas e aplicativos de alimentos, como o iFood, o Uber Eats e o Rappi, e também de bebidas, como o Zé Delivery. A ascensão destes serviços, tanto pela facilidade de acesso e de uso, quanto pela variedade de opções de alimentos e de restaurantes vinculados, vem contribuindo com significativas alterações no comportamento alimentar, na preferência de alimentos e em hábitos alimentares. Associado a esse fenômeno, surgiu uma nova ocupação profissional, os entregadores de aplicativos de delivery de alimentos. A busca pelo sustento individual e familiar, notadamente num cenário de recessão econômica e desemprego, fez com que muitas pessoas se cadastrassem nos aplicativos disponíveis, mesmo com a submissão a jornadas exorbitantes de trabalho, baixos salários e a precarização profissional relacionada à falta de direitos trabalhistas que cercam essa atmosfera de trabalho, onde, de um lado, observamos esses trabalhadores em busca de segurança e de dignidade nas relações de trabalho, e do outro, observamos empresas detentoras dos aplicativos demonstrando o desejo de atingir exclusivamente o lucro, mesmo que isso signifique o uso de condições evidentemente exploratórias de trabalho. Empreendedor não me vejo não, eu vejo como não tem um patrão, porque eles também não dão suporte pra gente nenhum. Eu desesperada. Mas microempreendedora não sou não. Eu não tenho patrão, mas uma pessoa desesperada, porque não tem emprego, fazer o quê? É certo, é legal. Às vezes a gente chega de manhã dentro de casa, na rua, sai de casa, chega aqui na rua de manhã, às vezes chega meio-dia, não tem uma entrega. É isso que eu quero? Claro que não. A pessoa traz oportunidade, né? É isso, mas microempreendedor, eu acho, tem gente que pensa assim, mas eu vejo que eu sou uma pessoa sem patrão. Tanto a ascensão do uso dos serviços de entrega de alimentos via aplicativos, quanto a problemática da precariedade do trabalho exercido pelos entregadores desses aplicativos foram potencializadas durante a pandemia da Covid-19. Você tem medo de pegar coronavírus? Tá tomando cuidado? Eu tô com álcool gel aqui na bolsa, eu ando sempre evitando ao máximo, mas até certo ponto não tem jeito, porque tem que sair pra rua mesmo pra ganhar o dinheiro, né? A empresa ajuda em alguma coisa? Só me passa os pedidos, né? Fora isso, não tem nenhuma ajuda. O cenário pandêmico também foi capaz de influenciar as escolhas e comportamentos alimentares de quem possui acesso aos aplicativos, já que a frequência de uso cresceu com a conveniência e a possibilidade de permanecer em isolamento dentro de casa. Em contrapartida, com o aumento da demanda por estes serviços, os entregadores vinculados aos aplicativos sofrem ainda mais, através dos riscos da informalidade do trabalho, agora associada à maior vulnerabilidade desses trabalhadores ao contágio pelo novo coronavírus. Portanto, este trabalho busca tratar o complexo tema da alimentação
dentro do contexto de alterações nas escolhas alimentares e no comportamento alimentar da sociedade em geral, a partir da popularização dos aplicativos de entrega de alimentos, considerando os impactos dessas alterações sobre questões nutricionais e de saúde do consumidor, e as condições de trabalho que esses aplicativos proporcionam sob a ótica dos entregadores. As mudanças na sociedade estão proporcionando um grande impacto positivo na ascensão dos aplicativos de delivery. Devido ao acesso à internet, que é facilitado pelos smartphones, e as mudanças no estilo de vida da população urbana, alguns elementos do ambiente alimentar vêm sendo digitalizados. Vale a pena ressaltar que, dependendo do ponto de vista do pesquisador, determinadas características que influenciam no aumento do uso de aplicativos de delivery receberão maior ênfase, enquanto outras receberão, consequentemente, menor destaque. Segundo a empresa estatista, estima-se que em 2020 o Brasil possuía 17 milhões de usuários das plataformas digitais de delivery e que até 2024 esse número pode ultrapassar os 25 milhões de usuários. iFood, Uber Eats e Rappi são os 3 aplicativos do gênero com mais downloads nas lojas virtuais, cada um ultrapassando a marca de 1,5 milhões de usuários com o software instalado em seus celulares. Esse aumento expressivo no uso de aplicativos ele se dá por diversos fatores, mas, segundo uma pesquisa publicada na revista digital Cielo Brasil, a indústria do delivery adota estratégias muito similares àquelas adotadas na indústria alimentícia, principalmente na questão de expansão de alimentos ultraprocessados, e especialmente em países de média e baixa renda. Dentre as estratégias, destaca-se o alto investimento em publicidade. Alguns cientistas já demonstraram que até mesmo assistir Netflix pode mudar nossos hábitos alimentares. Em outros casos, anúncios em redes sociais podem nos influenciar em relação à escolha de um alimento ou outro quando se está com fome. E até mesmo a presença de uma guloseima nas páginas de um influenciador digital tem potencial para estimular o maior consumo daquele alimento. Segundo Botelho, Cardoso e Canella, as empresas de delivery não têm divulgado dados consolidados sobre o impacto da pandemia em suas vendas. Contudo, o iFood confirmou que houve um aumento na demanda por delivery acompanhando o alastramento da Covid-19. Os clientes passaram a comprar maiores quantidades por pedido, com maior frequência e em momentos diferentes daqueles em que geralmente ocorriam picos de consumo. Isso inclui os cafés da manhã, da tarde e o almoço. Segundo Belloni, é possível dizer que a pandemia impulsionou a procura pelo serviço de delivery, pois é uma opção para evitar sair de casa e também porque alguns estabelecimentos estão atendendo somente por esse método. Ao HuffPost Brasil, o aplicativo Rappi, por exemplo, registrou aumento em 30% nos pedidos no mês de março de 2020. Além disso, segundo Salomão, o número de cadastros de pessoas querendo se tornar entregadores aumentou 300% no mesmo período. Já no iFood, houve um aumento de 23 mil entregadores registrados entre fevereiro e março de 2020. De acordo com a Abílio, o aumento do número de entregadores cadastrados nos aplicativos proporcionou uma queda significativa da remuneração desses trabalhadores. Em pesquisa de abrangência nacional, com 270 entregadores e com ênfase em grandes cidades, os resultados revelaram que 47,4% dos entrevistados tinham rendimento semanal de até R$ 520, o que corresponde aproximadamente a R$ 2.080 mensais. E 17,8% obtiveram renda de até R$ 260 por semana, o que corresponde aproximadamente a R$ 1.040 mensais. A parcela de entregadores que obtinham remuneração inferior a R$ 260 semanais praticamente dobrou, passando a compor 34,4%. Dito isso, é possível afirmar que o início da pandemia demarca uma piora considerável nas condições de trabalho nos aplicativos de delivery. O número de entregadores explodiu, pressionando uma remuneração que antes já não era boa. O iFood, por exemplo, diz ter atualmente mais de 160 mil entregadores ativos em todo o país. Outras plataformas não nos informam muito bem, mas há alguns indicadores que nos ajudam a dimensionar a quantidade de pessoas que trabalham para aplicativos desse gênero. Em São Paulo, um desses indicadores é a quantidade de registros de motocicleta.
Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, entre janeiro e outubro de 2020, a frota aumentou em quase 30 mil veículos na capital paulista. Cabe mencionar que, embora não haja um indicativo muito preciso do quanto o meio digital influencia na qualidade da alimentação brasileira, pesquisadores da área têm apenas uma certeza, que é que hoje o meio digital não ajuda a melhorar. Em uma capital como Belo Horizonte, por exemplo, a disponibilidade de itens ultraprocessados é consideravelmente maior do que a de alimentos saudáveis, segundo pesquisadores do FMG. Enquanto as opções não saudáveis representavam 70% do que era ofertado, pratos saudáveis compunham apenas 30% da oferta de comida na plataforma em questão. Quando se pensa nas mudanças dos hábitos alimentares das pessoas, uma dúvida surge. As pessoas passaram a consumir menos alimentos saudáveis por causa dos aplicativos, ou os aplicativos surgiram para suprir essa nova tendência alimentar? Há um certo tempo, os fast foods entraram na vida das pessoas. Mas antigamente, eles eram vistos como algo para se consumir em situações específicas, como nos finais de semana. Nos tempos atuais, esses alimentos passaram a fazer parte da rotina de muitas pessoas. Os fast foods ganharam mais importância devido à rotina cada vez mais corrida, que fez com que muitos deixassem de ter a cozinha como prioridade e passassem a preferir os alimentos que ficam prontos em poucos minutos e de forma muito mais rápida do que se precisasse cozinhar. Além da falta de tempo, a indústria alimentícia e as propagandas têm grande influência nos padrões alimentares, que atualmente vêm sendo caracterizados pela substituição dos alimentos naturais e de produção local por alimentos industrializados e ultraprocessados. O Guia Alimentar para a População Brasileira, feito pelo Ministério da Saúde, caracteriza uma alimentação mais saudável como sendo aquela preparada por nós mesmos e utilizando o mínimo de produtos industrializados. Mas para que isso ocorra, é preciso ceder um pouco do nosso tempo e dedicá-lo à cozinha. Como sabemos, muitas vezes a rotina corrida não colabora para que isso aconteça, e as pessoas acabam recorrendo aos aplicativos de delivery ou aos alimentos pré-prontos, que acabam sendo opções menos saudáveis, porém mais práticas. E no contexto de 2020 e 2021, a tendência de se pedir alimentos por delivery ganhou ainda mais relevância, devido à pandemia de Covid-19. Esse padrão alimentar que vem sendo construído na sociedade pode trazer consequências para a saúde pública, pois a maioria dos alimentos presentes nesses aplicativos possuem baixo valor nutricional, excesso de sal, gordura, açúcar. Então, ao mesmo tempo que o ambiente alimentar digital facilitou a vida dos usuários, também é preciso ter cautela com o que se pede, pois esses alimentos podem prejudicar muito a nossa saúde. Você pode ter qualquer fome. iFood resolve. Resolvem? Realmente, o iFood ou qualquer outra plataforma de delivery pode resolver a nossa fome. Ainda mais quando a fome que eles relatam é a nossa fome de ultraprocessados. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Federal de Brasília, 49% dos food services que são pedidos no Brasil são basicamente fast food. Ou seja, a gente vai atrás das plataformas deles para consumir batata frita, hambúrguer, cachorro-quente, fritura, refrigerante, pizzas, tudo isso com muita maionese, muito ketchup e muitos ultraprocessados. E o que eles usam para justificar esses valores tão altos da nossa busca por fast foods é basicamente o jogo estratégico que eles fazem com nós consumidores, onde eles facilmente conseguem nos ludibriar utilizando de preços baixos e de muitas promoções em comidas já de valor nutricional baixíssimo, e que de uma forma ou de outra acaba sendo muito atrativo aos olhos do consumidor, até porque eles estão apenas a um clique de distância da onde a gente estiver. E os ambientes digitais, simbolizados basicamente pelos aplicativos de delivery, podem se enquadrar como pântanos alimentares, onde é um cenário em que se predomina a oferta de comidas consideradas não saudáveis,
processadas, altamente calóricas, de baixíssimo valor nutricional, e essa é basicamente a nossa única opção. É nisso que eles nos influenciam, eles buscam com que a gente vá atrás de alimentos desse tipo, alimentos que não nos agregam em basicamente nada na nossa saúde. É nisso que eles nos influenciam todos os dias. Chamando eu aí para ir para algum lugar aí, 3 km e 400 metros, R$8. E aí, como é um pedido de mercado, eu vou demorar o quê aí? Uns 40 minutos se for rápido, 2 horas se demorar, para ganhar R$8, parça. Entendeu? Deixa eu desligar essa porcaria. De um lado, vivemos na era da revolução tecnológica e, de outro, afundados em crises econômicas, desempregos e informalidade. Segundo o IBGE, a massa de desempregados é de aproximadamente 20 milhões, com 14,7% de crescimento em 2021. A busca pela sobrevivência levou muitas pessoas a trabalharem em plataformas digitais de delivery, as quais se definem como meras intermediárias entre clientes e os prestadores autônomos. Sem proteção trabalhista, os entregadores se submetem a longas jornadas com baixa remuneração e muitas vezes assediados por metas e punições. Sobre o perfil desses trabalhadores ciclistas, há uma pesquisa realizada pela Associação Aliança Bike, que baseia que dentre os entrevistados, 99% são do sexo masculino, 71% se declaram negros, mais de 50% possuem idades entre 18 a 22 anos, 57% trabalham todos os dias da semana e 75% passam até 12 horas seguidas conectados ao programa, sendo que destes, 30% trabalham por um período ainda maior. Houve também um cálculo da renda acumulada que apresentou uma média mensal de R$ 992, tendo um menor valor mensal de R$ 375, trabalhando cerca de 3 horas diárias, e um máximo de R$ 1.460, trabalhando por 14 horas diárias. Durante a mesma pesquisa, verificou-se também a utilização da mão de obra de menores de idade. Os aplicativos realizam verificações por meio de fotos com os entregadores na realização do cadastro. Porém, as fraudes são constantes e o sistema de fiscalização é insuficiente. A presença de menores de 18 anos atuando como entregadores contraria frontalmente o Decreto Federal número 6.481, de 2008, que fala sobre a proibição do trabalho infantil, seguindo disposições da Organização Internacional do Trabalho. A legislação brasileira concede o trabalho de jovens entre 16 a 17 anos, porém apenas em atividades que não sejam consideradas insalubres ou perigosas, dentre os quais é vetado serviços externos que impliquem manuseio e porte de valores que coloquem em risco a sua segurança, como é o caso dos entregadores de delivery. Outro aspecto importante refere-se ao abandono em relação ao acidente de trabalho. Conforme um artigo publicado pela Globo e dados do Detran, no estado de São Paulo, os acidentes de trânsito causaram a morte de 53 entregadores de janeiro a agosto de 2019 e 82 mortes no mesmo período de 2020. Em relação aos acidentes com vítimas não fatais, verificou-se um aumento de 4.962 até agosto de 2019 para 6.975 em 2020. Ainda em relação ao assédio por metas e bloqueios de aplicativos, temos o exemplo da Rappi, empresa que já foi enquadrada por fiscais do trabalho devido a uma série de fraudes e violações trabalhistas, a qual recebe constantes relatos sobre o uso de punições e incentivos por meio do app, como uma forma de impor a entrega dos pedidos em um menor tempo possível. Os entregadores podem ser penalizados, sem transparência alguma, por desobedecerem orientações da empresa, como atrasar entregas ou recusar pedidos. E no outro extremo, obter incentivos e bônus desde que permaneçam online nas localidades determinadas pelo aplicativo.
A proteção social do trabalho uberizado é um tema muito debatido no mundo do trabalho. Como não há normas específicas para a categoria dos entregadores de plataformas digitais, o Poder Judiciário adquiriu especial importância na adequação das leis existentes para a proteção desses trabalhadores. No âmbito internacional, eu cito o exemplo da França, que ao debater o tema considerou esses trabalhadores como empregados com vínculo empregatício, já que a empresa fixa tarifas, decide a forma de prestação dos serviços e tem o poder de punição. Já a Inglaterra entendeu por classificá-los numa categoria intermediária entre autônomos e empregados com vínculo empregatício e, portanto, com parcial proteção trabalhista. No Brasil, contudo, a tendência é considerar tais trabalhadores como meros autônomos ou empreendedores, pelo fato de se entender que eles têm a liberdade de decidir quando, quanto e como trabalharem, mas o tema ainda é muito polêmico. Eu me pergunto, será que a realidade da vida desses trabalhadores e a necessidade de subsistência diante do desemprego realmente confere a eles liberdade de decidir quando, como e o quanto trabalharem? É uma questão que merece muita atenção e uma análise pelo viés da solidariedade coletiva. O abandono do Estado na proteção trabalhista legitima as lutas dos trabalhadores contra a precarização, que são ainda mais acentuadas em tempos de pandemia, mas que são muito anteriores a ela. A pandemia mata, isso é fato, é óbvio, mas antes dela nós já estávamos morrendo. Nela estamos morrendo mais e depois dela nós vamos continuar a morrer. Eu não estou culpando você, não me entenda mal, eu estou culpando o caminho e questionando se esse caminho ele é justo para todo mundo. E se ele não for justo, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Concluímos este trabalho assinalando que a enorme expansão dos serviços de delivery de alimentos corresponde a um fenômeno complexo e multifacetado, que possui importantes desdobramentos que incluem, mas não se limitam à esfera alimentar e nutricional. Inclui também dinâmicas e impactos econômicos sociais, gerando a vulnerabilização de um grande número de trabalhadores e, ao mesmo tempo, sendo viabilizada por esta mesma vulnerabilidade. Além disso, o número de entregadores vem aumentando ao longo dos anos e, com a decorrência da pandemia, aumentou ainda mais, não por ser um bom mercado de trabalho e possuir boas oportunidades, mas sim devido à alta taxa de desemprego que assola o país nos dias de hoje. Sendo assim, é de extrema importância que os entregadores por aplicativo sejam contemplados com leis que os protejam da insaciável busca pelo lucro dessas empresas, visto que as mesmas não se preocupam e muito menos se responsabilizam quando os trabalhadores precisam de ajuda. As longas jornadas de trabalho e a baixa remuneração corroboram para a falta de saúde e bem-estar desses cidadãos. Sendo assim, o Estado precisa se responsabilizar e acabar de vez com essa exploração. A cultura da entrega já vai se somando à cultura que diz comer é perder tempo, acrescenta a ex-ministra Campelo, que faz um alerta. No Brasil, a gente está avançando crescentemente nesse sentido, com a desorganização da ideia que a alimentação é um momento para além de manter o corpo vivo. O aumento do uso de apps de delivery é uma etapa desse processo. Os limites à exploração do trabalho nos aplicativos digitais só virão com a formulação de políticas públicas.